E se o apóstolo Paulo fosse homossexual? E aí galera, beleza? Eu sou o João Paulo Berloffa e vou deixar mais um vídeo aí pra vocês. Eu espero que ajude alguém de alguma forma. O tema é um pouco polêmico e o título é mais polêmico, e eu fiz isso de propósito para que você assistisse esse vídeo. Provavelmente, se você assistir esse vídeo inteiro, no final você concorde comigo e perceba que em nenhum momento eu quero aqui denigrir a imagem do apóstolo Paulo, um dos maiores homens do Novo Testamento. Também aqui em nenhum momento eu quero sugerir que o apóstolo Paulo fosse homossexual. Nós não temos essas informações. O que eu quero fazer aqui é pegar a história do apóstolo Paulo, pelas informações que nós temos na Bíblia, e conjecturar ao redor dessa história como se ele fosse um homossexual. E aí a gente vai perceber que isso não afetaria em nada o grande homem e a importância dele para nós. Tudo isso para construirmos uma nova ideia sobre o Evangelho e a homossexualidade. Infelizmente, as pessoas que falam em nome dos evangelhos são esses líderes babacas que estão na mídia. E esses caras só falam asneira sobre isso. Os caras não falam nada embasado pelo evangelho, pelas escrituras. Eles falam embasado por tradições religiosas. Se a gente perguntasse, olha, será que é possível um homem que é homossexual ser evangélico? A resposta seria não. Não, você tem que vir e você tem que ser transformado, você tem que mudar de vida. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, será que um homossexual ele pode ser cristão e discípulo de Cristo? Será que para ele ser cristão ele tem que deixar de ser homossexual? Será que isso é possível? Enfim, vamos começar a nossa história e aí a gente entende melhor tudo isso. Começando lembrando que o apóstolo Paulo provavelmente foi casado uma época da vida dele, porque ele fazia parte do Sinédrio, ele estava sendo preparado para ser um rabino na tradição judaica. Para fazer parte do Sinédrio, para ser um rabino, era necessário que Paulo fosse casado. Então, na minha história, o apóstolo Paulo, desde adolescente, ele sabia que ele era homossexual, mas ele não podia dizer isso porque ele estava num contexto de uma tradição muito machista. E ele estava sendo preparado para ocupar uma cadeira no Sinédrio. Então o apóstolo Paulo cresce, se casa, e olha só, ele deve ter sido muito infeliz e deve ter feito a parceira dele muito infeliz, porque não era isso que ele queria. Mas nós também sabemos que quando Paulo começa o ministério dele, quando ele começa a escrever as cartas, fazer as viagens missionárias, Paulo não era mais casado. Olha o que ele disse na primeira carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam assim como eu. Paulo deixa claro que ele não era mais casado. O que nós não sabemos é se ele era divorciado, se ele era viúvo ou até mesmo se ele nunca foi casado e nos falta alguma informação. Na minha história, Paulo aqui estava divorciado, porque um dia ele andando na estrada indo para Damasco, Paulo se encontra com Jesus, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus e se converte a Jesus, não mais à religião judaica. Paulo então se divorcia, Paulo dá a carta de divórcio à mulher, como era mandamento na época, e ele segue a vida e o ministério dele. Paulo agora opta pelo celibato, porque ele sabe que a prática homossexual não condiz com uma conduta cristã. Eu não consigo imaginar como é para um homem ou para uma mulher viver no celibato. Deve ser uma das coisas mais difíceis. Mas Paulo opta por isso e continua a sua vida assim. Mas assim como eu, assim como você, Paulo estava sujeito ao pecado e vivendo no celibato, ele tinha desejos. Imagine que em algum dia, isso na minha história, que algum dia Paulo estava em algum lugar, em um certo momento, com um certo alguém, Paulo é seduzido e ele cai. Ele tem práticas homossexuais. Talvez num contexto como esse, que Paulo escreve isso aqui, que está em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Essa diferenciação que Paulo faz é sensacional e nos faz entender um monte de coisa. Paulo faz uma diferenciação entre a mente e a carne, entre o espírito
e a carne. Ele diz que a mente já foi liberta do pecado, que ele passou por uma metanoia e que ele sabe que o que agrada a Deus é a lei de Deus. Mas ele também diz que o corpo dele está sujeito ao pecado e que ele constantemente, assim como eu e como você, peca. Agora a gente entende que nós que estamos em Cristo, nós tivemos a nossa mente, o nosso espírito vivificado, mas o nosso corpo continua a padecer pelo pecado. A consciência que muitas pessoas têm de ser cristão são pessoas que agora não vão pecar mais. Essa consciência moralista faz com que ela, além de ser hipócrita com ela mesma, com Deus, ela é hipócrita com os outros. E aí quando essa pessoa vê outras pessoas cometendo pecados, a ideia dela é apontar o dedo e falar, olha como eles são pecadores. A consciência cristã não é que nós não pecamos mais, é que Jesus Cristo está disposto a perdoar os nossos pecados. Nessa hora é legal a gente entender um pouco sobre o que é pecado. Nós costumamos achar que pecados são atitudes, pensamentos, sentimentos, mas pecado é muito além disso. Essas coisas que nós fazemos, que nós sentimos, que nós falamos, essas atitudes pecaminosas são derivados do pecado. O pecado não é uma atitude, não é um sentimento, não é um pensamento. O pecado é um estado de ser, é o estado de ser que o homem foi. O pecado é ontológico. Quando Adão pecou, quando Adão resolveu comer do fruto, ele estava deliberadamente dizendo assim, Deus, eu não quero mais viver com o Senhor, eu dou conta da minha própria existência e eu não quero mais você. O problema é que Deus é a vida. E assim como Paulo já falou, o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca, ele morre. O espírito dele morre, a carne dele morre. E é aí que começa essa onda de pecados na humanidade. É por isso que Paulo fala assim que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A raça humana vive num estado de pecado. Eu gosto de pensar o pecado como uma radiação que foi tomando conta de todo o mundo. Lembra do filme O Quarteto Fantástico? 4 jovens que são expostos a uma mesma radiação, mas cada um fica com um superpoder diferente. Na raça humana é a mesma coisa. Esse pecado envolveu a todos nós pecamos. Nós herdamos isso dos nossos pais, Adão e Eva. Todos nós agora somos totalmente depravados. A imagem de Deus que estava em nós foi depravada pelo pecado. Agora, este pecado se manifesta nas nossas vidas de forma diferente. Eu, por exemplo, me considero um cara egoísta, infelizmente. Eu acho que quando acontece alguma coisa, eu sempre penso primeiro o que aquilo pode me beneficiar ou no que aquilo vai me afetar. Uma das formas do pecado agir na minha vida, por exemplo, é através do egoísmo. Outras pessoas são mentirosas, outras pessoas são assassinas, outras pessoas são egoístas como eu e outras pessoas, assim como Paulo na minha história, são homossexuais. Nessa hora eu peço que os meus amigos homossexuais que estão me assistindo não se chateiem comigo por eu estar dizendo que a prática da homossexualidade é um pecado. Nós não podemos tentar tapar o sol com a peneira. A prática homossexual, ela denigre a imago Dei de Deus em nós. Deus, quando cria o homem e a mulher, criam ele em perfeição. Era o homem para a mulher para o homem. Não havia a homossexualidade, não havia o egoísmo, não havia a mentira, não havia nada disso. Aí aconteceu a questão do pecado que nós já conversamos e tudo isso começou a ser deturpado. Hoje muitas pessoas nascem homossexuais, elas nascem assim e pronto, acabou. Não há uma explicação. Ou, teologicamente falando, a explicação é essa do pecado que eu já dei. Mas fato é que as pessoas nascem assim, elas realmente são homossexuais e provavelmente nada vai mudar isso. Aí um evangélico vai dizer que para aquela pessoa ser evangélica, ela tem que deixar de ser homossexual. Cara, isso é um absurdo. A maioria dos nossos amigos homossexuais, eles são homossexuais, eles vão viver homossexuais, eles serão cristãos fervorosos homossexuais, eles vão morrer homossexuais e eles vão para a glória com Jesus Cristo homossexuais. E lá eles serão transformados, assim como lá eu também serei transformado dos meus pecados. Essa hora é legal a gente entender o seguinte: Paulo faz essa diferenciação. Olha, eu sou um pecador, a minha carne está sujeita ao pecado, a questão é que a minha mente passou por uma transformação e eu não quero mais pecar.
mas ele nunca escondeu o fato dele ser um pecador. O que Paulo nos ensina aqui é que a única coisa que nós não podemos ser perante Deus é hipócrita. Na minha história, Paulo é homossexual e ele não tem problemas de admitir isso. Eu sou egoísta e não posso ter problemas de admitir isso. A pergunta que eu faço é: o que você é? Nesse momento vale uma reflexão, você com você mesmo, se perguntando e se respondendo: o que eu sou? Como o pecado age na minha vida? Entendendo tudo isso, a pergunta muda e a pergunta agora é: o que nos faz diferentes? Você com o seu pecado, eu com o meu, Paulo com o dele. O que nos torna diferente? Por que nós ficamos categorizando os pecados como se houvesse pecadões e pecadinhos? Por que nós achamos que para Deus um pecado como a homossexualidade é mais grave que o seu pecado, esse aí que você comete todos os dias? Para um Deus que é santo, um pecado da homossexualidade, uma mentirinha que for, um assassinato, uma pedofilia, é tão grave quanto. O fato de uma pessoa ser homossexual não muda nada, não muda absolutamente nada. Ela é uma pessoa, ela é homossexual, ela é completamente necessitada de Cristo, assim como eu e como você. Nós podemos ser tudo perante Deus. Deus não tem problema em perdoar nenhum tipo de pecado. A única coisa que nós não podemos ser é hipócrita. A hipocrisia perante Deus não tem perdão, não que ela não tenha perdão, mas ela em si mesma é a falta de perdão. Se converter é voltar da rebelião que começou lá em Adão. Se Adão um dia disse: olha, nós não precisamos mais de Deus e é assim que a humanidade vai seguir, hoje nós falamos assim: não, nós somos completamente necessitados de Deus. A única coisa que pode religar o homem novamente a Deus não é a religare, não é a religião, é Jesus Cristo. Entrando até em campos teológicos agora, só para a gente entender rapidinho, a hipocrisia é aquele pecado que Jesus fala, daquele pecado sem perdão. Lembra da blasfêmia contra o Espírito Santo? Um pecado que não tem perdão? É exatamente isso, é você ser hipócrita, é você não entender que você é completamente necessitado dele. Perceba, não é que ela não tem perdão, é que ela em si é a falta do arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Eu sou egoísta, o Paulo na minha história é homossexual, você é isso aí que você já admitiu, e todos nós temos uma coisa em comum: nós somos necessitados de Deus na nossa vida. Alguns podem estar dizendo assim: pô, pelo que você está dizendo, então vamos chutar o pau da barraca, vamos fazer tudo o que a gente quiser, afinal Jesus já perdoou mesmo, depois eu vou lá e peço perdão. Se você tiver esse pensamento, você está completamente equivocado. Como nós falamos aqui, Paulo fez uma diferenciação entre a mente e a carne. A carne, sim, ela está sujeita ao pecado, mas a mente, o espírito, ela vai sempre lutar contra isso. A nossa consciência é de saber qual é a vontade de Deus e cumpri-la, é de não cometer esses pecados, mas fato é que por vezes nós vamos falhar. Meu amigo, se você é homossexual e está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer que Deus te ama. Que Deus perdoa o que você é, o que você faz, assim como Ele necessita me perdoar também. Tudo que os religiosos, tudo que esses líderes disseram sobre vocês um dia, eu peço que vocês esqueçam, eu peço que vocês perdoem. Não tem nada a ver. Não coloquem na conta de Jesus, na conta de Deus, o que pessoas idiotas falam. Eu deixo aqui um pedido de perdão em nome dos cristãos do Brasil, por todas as vezes que nós não soubemos lidar com essa situação. Nós fomos criados assim, a religião nos ensinou dessa forma. E hoje, graças a Deus, graças a pessoas com a mente mais aberta, pessoas que estão preocupadas com o Evangelho e não com a tradição, não com uma religião, não com uma denominação, nós podemos construir essa nova ideia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que, principalmente para os meus amigos homossexuais, isso sirva de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, obrigado aí pelo tempo que você gastou assistindo isso, pode curtir, compartilhar e que isso sirva de bem para alguém. Um grande abraço aí e fiquem com Jesus.